Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. A gente está chegando para falar de futebol profissional, Série A, Série B, ou seja, futebol brasileiro de uma forma geral, destaque principalmente para a Série A e Série B. Vamos falar também da estreia do Cruzeiro do Barro Preto, né, futebol amador. O Cruzeiro do Barro Preto estreou na Copa do Riacho das Flores. Vamos falar também, Juan, da Copa do Brasil, semana decisiva de Copa do Brasil, os jogos das oitavas de final, os jogos de volta, a partir de amanhã, quarta e quinta-feira. Então, a gente vai passar ali para Copa do Brasil. Vamos falar também, Juan, porque saiu a Conmebol divulgou as datas das oitavas de final, das quartas de final, tanto da Copa do Brasil, aliás, tanto da Libertadores da América, como da Sul-Americana. A gente vai passar a limpo, dizer quais são os dias e horário dessas competições. Vamos falar também um pouco, Juan, do futebol cearense. Começou a segunda fase ontem e a gente vai dar destaque. Então, estamos chegando, agradecendo as pessoas que acompanham nosso programa e vamos chegar com o destaque inicial e boa noite do Juan. Boa noite, meu destaque inicial vai para a Série A, onde os 3 primeiros colocados não conseguiram vitórias. Pois é, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a gente viu o Palmeiras líder da competição, não ganhou o jogo, né? Os dois Atléticos também não conseguiram ganhar, um empatou e o outro perdeu. A gente vai destaque. E o meu destaque também vai principalmente para a Série B do futebol brasileiro, onde o líder Cruzeiro perdeu o seu jogo e o vice-líder, que é o Vasco da Gama, conseguiu ganhar o seu jogo e acabou dando uma embolada ali na ponta da Série B do futebol brasileiro. Então, o meu destaque também, Juan, negativo, vai para a passividade do Ceará contra o Fluminense. O Fluminense fez uma festa para o encerramento da carreira do Fred e o Ceará foi aquele convidado que todo mundo gosta, né? Convidou e disse: aqui você não pode mexer, aqui você não pode entrar. E o Ceará obedeceu perfeitamente, foi de uma passividade tão grande que aceitou a derrota, porque perder é normal, né? Mas do jeito que o Ceará perdeu, um time pouco vibrante, ou seja, não mostrou nenhuma dificuldade para o Fluminense. Então o meu destaque negativo vai para esse jogo. E só lembrando, para fechar com chave de ouro, quando terminou o jogo, o presidente do Ceará deu camisa para o Fred, deu placa. Enquanto isso, a gente dormiu na zona de rebaixamento, né? O futebol cearense tem que acordar. Fortaleza não consegue sair da lanterna e o Ceará entrou na zona de rebaixamento. É o meu destaque negativo. Então, Juan, vamos iniciar. Vamos começar o nosso programa. Nosso programa é muita informação e pouca enrolação. Aqui ninguém conversa muito não, a gente vai direto ao assunto. E a gente vai começar falando de Série D do futebol brasileiro. Série D do futebol brasileiro. Não se acharia. É exatamente, Série D, Juan, que teve o goleadas, né? O Pacajus empatou com o Caxanhal 1-1 e o América de Natal meteu 8-1 no Crato. Matou o Pacajus praticamente. É, mas o Icasa, né? O Icasa perdeu para o Afogado da Engazeta de 5-2. Também foi goleado. Se ganhasse, classificava. Se ganhasse, o Icasa estaria classificado, né? E agora a gente vai para a última rodada e a gente está vendo com dificuldade, né? Porque no final de semana tem o Pacajus, ele tem 17 pontos, ele é o 5º colocado, ele vai precisar ganhar o seu jogo, né? Já o Icasa já era para estar classificado. Com isso, tem o Icasa, o América de Natal e o Afogado da Igazeira lutando por 2 vagas. Então o Icasa vai ter que ganhar o seu jogo, tá certo, Juan? Então a Série D do futebol brasileiro, última rodada, e a gente torcendo aí para os times cearenses, né? Aliás, tirando o Crato, que é o Lanterninha, não cai porque não tem para onde cair. Mas fica sem divisão. Fica sem divisão. O Icasa tem chance, depende só dele, mas decide fora. O América de Natal também decide fora, mas o Afogados da Igazeira joga em casa, né? E o Pacajus joga em casa, se ganhar também pode se classificar. Tá certo, Juan? Então agora a gente vai passar a limpo a Série C do futebol brasileiro. Série C que teve, rapaz. O futebol cearense foi bem. O futebol cearense foi bem nessa rodada. Só no início do programa, quem já está acompanhando aqui, comentando, nosso programa da hora para combate Conceição aqui no Barro Preto, o Isaías lá em Fortaleza, o Josias mandou aí um vai Corinthians e dizendo que está ligado no nosso programa, né? Então um abraço aí para o Josias, para o Isaías, para combate Conceição, as pessoas que estão acompanhando a nossa programação. A gente viu aqui, Juan, a Série C, o Ferroviário conseguiu ganhar, né, e se afastou da zona de rebaixamento. O Atlético Cearense, que era o lanterna, e agora está vendo
uma luz lá, uma luz, ou seja, com chance de sair. Apagadinha. A luz está meio apagada, mas dá para sair, né? Então o Juan vai relatar todos os jogos da Série D, aliás, da Série C do futebol brasileiro. Ferroviário 1, Aparecidense 0. Botafogo da Paraíba 1, Floresta 1. Figueirense 4, Campinense 0. Paysandu 1, Confiança 0. Botafogo de São Paulo 1, Ipiranga 0. Altos 3, Brasil de Pelotas 2. São José 1, Vitória 2. Volta Redonda 2, Mirassol 1. Atlético Cearense 3, Remo 1. Certeza que o meu padrinho ficou bravo. Ficou triste, o Padre Valdemir ficou triste aí com a derrota do Remo, que o Remo está mais próximo agora da zona de rebaixamento do que propriamente do G8, né? A gente está vendo aí o Remo sendo ultrapassado por vários times que tem, Juan, mesmo com um jogo a menos, o Mirassol é o líder, o Paysandu é o segundo, o Botafogo é o terceiro, o ABC é o quarto, o Botafogo da Paraíba é o quinto, Figueirense é o sexto, Volta Redonda é o sétimo, o São José, o Zequinha, é o oitavo. Não tem ninguém classificado ainda. Não, e tem a zona de rebaixamento, porque assim, ainda faltam 5 jogos, né? Faltam 5 jogos para terminar. A zona de rebaixamento tem o Confiança, o Atlético Cearense, né? O Atlético Cearense ali agora com 13 pontos, já está olhando ali para o Floresta que tem 16. Não se afastou, na verdade. O Ferrinho saiu da zona de rebaixamento, mas está ali próximo, né? Então, Juan, tá aí o Campinense é o 19º e o Brasil de Pelotas é o 20º. Então a gente passou a limpa a Série B, aliás, a Série C do futebol brasileiro, Juan. E mandar um abraço para a galera boa que acompanha nosso programa aqui no Barro Preto da Comadre Conceição, Juan. Em Santana, o Laerte, rapaz, o Laerte. Um abraço pro Laerte, a Comadre Kessia aqui no Barro Preto. Em Sobral, o meu irmão Ivanir. O Vitor Mota, também um boa noite aí pro Vitor. O Vitor que é filho do Timané Peixoto. Um abraço aí pro Vitor, pra tia Carmelina. O Putimã não é eu, né? O Grijalbo aqui no Barro Preto, o Grijalbo que torce Vasco da Gama, Juan. O José Deoclésio, ele é filho do seu Galberto, mas não sei onde é que ele mora. Não sei se ele mora ali no sítio. Ele é torcedor do Vasco também, acompanha a nossa programação. O Emanuel aqui, torcedor do Mengão. Um abraço pro meu amigo Emanuel. O Padre Elvis também, torcedor do Vasco, né? O Vasco conseguiu ganhar nessa rodada. Já vamos falar da Série B do brasileiro. Lá no Mulugu, vou mandar um abraço pro Hernando. O Ednatan em Santana, a Lidiane e o Tigerardo aqui no Barro Preto, um abraço para eles. O Igor de Mel, em hora dessa, está lá no alpente do Tigerardo, se balançando na Tucum, mas assistindo a nossa programação. O Igor de Mel, que torce Cruzeiro do Barro Preto. No já está montado o meu amigo Josias, que acompanha a nossa programação. Em Fortaleza, o Carlinhos, torcedor do Ceará e do Mengão, vamos já falar do jogo do Flamengo de ontem e também do jogo do Ceará. O Guarani também. Como é? Torcedor Guarani de Campinas, né? O Josias está lembrando aqui que o Deoclésio, ele mora em Fortaleza. Então um abraço aí pro Deoclésio, que acompanha a nossa programação. Aqui no Barro Preto, o Ivo, aliás, o Fabrício, o Ivo mora em Fortaleza. Na Itapipoca, o Filó, um abraço pro Filó. No Salgado, meu amigo Márcio. O Márcio acompanha a nossa programação. No Rio de Janeiro, a Karine, aqui no Barro Preto, a Leila com o Cícero. Na Lagoa do Serrote, o Levi, o Cristiano, o meu amigo Abacir Ripardo também acompanha a nossa programação aí na Lagoa do Serrote. E tem sempre, às quartas-feiras, o Esquenta da Rodada, o programa Faixa do Esporte com o meu amigo Abacir Ripardo. E também aos sábados, né? Sábado, às vezes ele faz de manhã, que foi nesse final de semana, às vezes ele faz à noite. E na Santa Rita, o meu amigo Jair, tá certo? Mandar um abraço pro Jair. E em Santana, o Valdenir, Padre Valdenir, torcedor do Clube do Remo. Juan, agora vamos falar de Série B do futebol brasileiro, que a gente teve o destaque, foi a derrota do Cruzeiro, né? O Cruzeiro acabou perdendo nessa rodada. A gente até no programa passado já tinha acontecido alguns jogos, o CRB tinha ganho, né? Esse jogo foi na terça-feira, na abertura da rodada. Será tinha que ganho depois dessa turminha de Campinas e Grêmio? de 3-2 do Operário. O Brusque tinha perdido para o Novo Horizontino por 1-0 e a Ponte Preta tinha ganho fora de casa do CSA por 1-0. Então o restante da rodada ela teve complemento na sexta e finalizou ontem. O Juan vai dizer todos os resultados da Série B, começando pelo jogo do Bahia. Vila Nova 1, Bahia 1, CSA 0. Ponte Preta 1. Peraí, erro contrário aqui. Erro contrário não. É aí mesmo, o Bahia. Vila Nova 1, Bahia 1, CSA 0, Ponte Preta 1.
Novo Horizonte. Foi. Aqui, ó, subindo. Grêmio 2, Náutico 0. Guarani 1, Cruzeiro 0. Sport 2, Londrina 0. Tombense 2, Chapecoense 1. Criciúma 0, Vasco 1. Sampaio Corrêa 2, Ituano 0. Pois é, com esses resultados, Juan, ficou a classificação, o Cruzeiro líder, né? Ainda líder o Cruzeiro com 38 pontos, mas viu o Vasco se aproximando de forma perigosa, né? O Vasco ali está com 34 pontos, os dois muito bem na Série B. O Bahia é o terceiro, tem 30 pontos, e o Grêmio é o quarto, fecha o G4 com 29. O Sport é o quinto com 25. Ou seja, o Cruzeiro já abriu 13 pontos do quinto colocado, né? Que o objetivo, lógico que eles querem ganhar a competição, mas o objetivo maior é subir. Então o Cruzeiro está muito bem e o Vasco da Gama também. Aí a gente tem o Sport na sequência, né? Tombense é o sexto, Criciúma o sétimo, Novo Horizontino é o oitavo, CRB o nono, em décimo Sampaio Corrêa, o Londrina é o 11º, Brusque é o 12º, o Operário de Ponta Grossa é o 13º, o Ituano é o 14º, Chapecoense é o 15º, a Ponte Preta é o 16º, o Náutico, já na zona de rebaixamento, é o 17º, o Guarani, mesmo com a vitória, o Guarani continua na zona de rebaixamento em 18º, o CSA em 19º, e o 20º é a equipe do Vila Nova, que estava ganhando do Bahia até o finalzinho. Acompanhei esse jogo, o Vila Nova estava ganhando, mas acabou perdendo para o Bahia. Tá certo? E a próxima rodada, aliás, empatando, né? Seria o empate. A 18ª rodada, a penúltima rodada da Série B, ela inicia só no dia 14. A rodada começa no dia 14 e finaliza no dia 17, Juan. Então, tá aí todos os jogos, a penúltima rodada da Série B, que está terminando, finalizando o primeiro turno. Aí é contagem regressiva para esses times que estão com pontuação muito alta, que é o caso do Cruzeiro e também do Vasco da Gama. Juan, qual é a próxima rodada, Juan? Operário, Sport, Criciúma e Ponte Preta, Vila Nova e CSA, Ituano e Londrina, CRB e Brusque, Grêmio e Tombense, Correia e Vasco, Guarani e Bahia, Náutico e Chapecoense. Tá certo, então o Juan passou a limpo aí os jogos da Série B do futebol brasileiro. Agora, irmão, a gente vai falar um pouquinho de futebol amador, tá certo? Só lembrando que o nosso programa é Bate-Bola aqui no Facebook e também no YouTube, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal Clube UBC de Futebol. Clube UBC de Futebol, é o canal do Juan. O Juan já ganhou 2 inscritos, né? Então o Juan é o canal do Juan. Tem vídeo novo lá no canal do Juan, não tem, Juan? É. Qual é o seu vídeo novo aí? Anuncia aí pra galera que tá acompanhando nosso programa. É o pedido do meu tio Botafogo campeão da Libertadores. Quer dizer que o Juan conseguiu fazer um vídeo, o Botafogo campeão da Libertadores. Foi lá, quem quiser ver o Botafogo campeão da Libertadores é só ir lá no canal do Juan, é isso? É. Tá certo. Então vamos falar de futebol amador. A gente tem o Cruzeiro do Barro Preto. Mandar um abraço para toda a torcida do Cruzeiro do Barro Preto, que estreou ontem no campeonato do Riacho das Flores, e o time não foi bem e perdeu de 2-0. Mas a estreia do campeonato, tem outros jogos, tem tempo para se recuperar. Tá certo? Então não foi bom. E o Cruzeiro do Barro Preto, que já tem jogo, Juan, para o final de semana. Jogo na Toca da Raposa 2, onde recebe a equipe do Arco de Aliança de Santana do Acaraú, aspirante de principal, domingo, dia 17, às 14h30. Sexta-feira tem o treino dia pronto, e a gente com certeza vai divulgar tudo que aconteceu no treino dia pronto e também projetar esse jogo. Então, Cruzeiro do Barro Preto, só mais uma vez, né? Ontem estreou nessa competição e acabou perdendo por 2-0. O Cruzeiro do Barro Preto, que está também no Campeonato da Santa Rita, já tem data, só não sei a data aí, mas já tem data para estrear, e também está no Campeonato do Melado. Então, mandar um abraço para toda a galera que faz o Cruzeiro do Barro Preto. Vamos torcer que nos próximos jogos o Cruzeirão possa ganhar e se recuperar nessa competição. Tá certo, Juan? Então, só mais uma vez, mandar um abraço para a torcida e para todos os dirigentes do Cruzeiro do Barro Preto. Agora, Juan, vamos falar um pouco sobre Série A do futebol brasileiro. Série A que está, sem dúvida nenhuma, pegando fogo, né? Teve grandes jogos neste final de semana. E a rodada, a 16ª, que se encerra daqui a pouco, né? Daqui a pouco tem Internacional e América. O Internacional, caso ganhe esse jogo, assuma a 3ª colocação. Então o Juan vai divulgar todos os jogos que aconteceram na 16ª rodada do futebol brasileiro. Eu rodou a roleta.
Cuiabá 2, Botafogo 0. Atlético Mineiro 0, São Paulo 0. Santos 1, Atlético Goianiense 0. Fortaleza 0, Palmeiras 0. Corinthians 1, Flamengo 0. Coritiba 2, Juventude 2. Goiás 2, Atlético Paranaense 1. Fluminense 2, Ceará 1. Bragantino 4, Avaí 0. Tá certo, então esse foi o resultado. Mandar um abraço pro meu grande amigo, meu compadre, Valdemir Santana, está na sintonia do nosso programa, viu, Juan? Com esses resultados, o Palmeiras continua líder da competição, só que agora a rodada foi muito boa, Juan, pro Corinthians e pro Fluminense, né, que ganharam os seus jogos. Então o Palmeiras... Cruzeiro é líder lá da Série B. O Palmeiras é o líder, o Corinthians é o segundo, o Atlético Mineiro é o terceiro, o Fluminense é o quarto, o Atlético Paranaense, que tinha chance de assumir a liderança, perdeu para o Goiás, é o quinto, o Internacional é o sexto, só que o Internacional tem um jogo a menos. Caso ganhe do América, ele assume a terceira colocação, empurrando o Atlético para a quarta colocação. E no caso o Fluminense sairia do G4 caso o Fluminense ganhe. Aliás, caso o Internacional ganhe. O São Paulo com um empate é o sétimo colocado. O Santos ganhou, né, do Atlético Goianiense, é o oitavo. O Flamengo é o nono colocado, né, perdeu uma posição. O Botafogo é o décimo. O Botafogo, né, que perdeu para o Cuiabá. O Ceará conseguiu perder para o Botafogo. Aliás, o Ceará na roda não conseguiu ganhar um jogo em casa, né? Tem 2 jogos em casa aí, vamos ver o que é que o Ceará vai aprontar, porque tá difícil, né? O Red Bull Bragantino é o 11º, Goiás é o 12º, Cuiabá é o 13º, o Coxa é o 14º, o América é o 15º, o Avaí é o 16º, já na zona de rebaixamento o Ceará Sporting Clube, né? O Ceará com 18 pontos, abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação, o Atlético Goianiense é o 18º, o Juventude é o 19º e o Fortaleza na lanterna, né? Só lembrando, Juan, que esse jogo do Fortaleza, o árbitro finalizou esse jogo aos 44 do segundo tempo por falta de energia, né? Não teve jeito, não teve lanterna que desse jeito, foi apagão na Arena Castelão, e isso preocupa, né? Porque vai ter jogos lá e a gente fica preocupado, porque não é a primeira vez que acontece esse apagão na Arena Castelão. Tá certo, Juan? Então, a gente passou a limpo a classificação e a 16ª rodada, como a gente já falou, ela finaliza agora com o Internacional e América. A bola rola às 20 horas e a 17ª rodada, só faltam 3 rodadas para finalizar o primeiro turno da Série A do futebol brasileiro. Ele começa no dia 16, né? Sábado e domingo, e finaliza na segunda-feira, né? Com o jogo do Palmeiras. Então o Juan vai relatar todos os jogos da 17ª rodada do futebol brasileiro. Atlético Paranaense Internacional, Flamengo e Coritiba, Avaí, Santos, Ceará e Corinthians, Juventude e Goiás, São Paulo e Fluminense, Botafogo e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Fortaleza, América Mineiro e Bragantino, Palmeiras e Cuiabá. Essa é a rodada completa da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Mandar só um abraço aqui para a galera que está acompanhando nosso programa, Fabinho Sobral, né? Isaías em Fortaleza, Edson Freitas, rapaz, cantor, o Carlos Erlando também, um abraço para ele. O Carlos Erlando, não sei se ele mora na Terra Nova ou se na Miraíma. A Euni e o Evandro na Lagoa do Serrote, a Nicilene Santana, a Vanessa Patriarca em Tanques, né? O Novo e a Alcirene e a Julinha em Tanques. Em Santa Rita, um abraço para o meu amigo Valceli Cordeiro. O Everardo, é o Bel, né? Também acompanha a nossa programação, Juan. Em Santana, o vereador Roger. O Tigerardo, rapaz. O Tigerardo acompanha a nossa programação. Mande um abraço aí pro Tigerardo, Juan. Seu vô. Abraço. Pois é, então o Fabinho em Sobral, né? O Abdias aqui no Barro Preto. O Eliseu e o Luquinhas, aqui também no Barro Preto. O Alberto no Riacho Fundo. Um abraço aí pro Alberto. A dona Assunção, o seu Neném e o Osani também. Um abraço para ele. Em Fortaleza, o meu irmão e o compadre Adílio e o Ademir. Na Lagoa do Serrote, um abraço também para o meu amigo Guaru. Tá certo, Juan? Então vamos falar um pouco agora, Juan. Vamos falar sobre o futebol brasileiro sub-20. Teve a 5ª rodada completa e o Juan vai destacar todos os jogos. A gente acompanha essa competição. Então, o brasileiro sub-20, Juan vai relatar quais foram os resultados.
Mandar um abraço também pro Ivani Sobral, acompanhando a nossa programação. Ó. São Paulo 1, América Mineiro 3, Botafogo 3, Fortaleza 1, Palmeiras 2, Ceará 0, Atlético Goianiense 0, Santos 2, Internacional 1, Chapecoense 1, Grêmio 0, Corinthians 0, Flamengo 1, Cruzeiro 1, Vasco 3, Atlético Paranaense 3, Bahia 1, Atlético Mineiro 2, Fluminense 1, Bragantino 1. Ou seja, esses foram os resultados da quinta rodada do Brasileirão Sub-20, o Brasileirão que tem no grupo A o América Mineiro na liderança, o Palmeiras é o vice, aliás, o vice, né? O Flamengo é o terceiro, o Ceará é o quarto. O Ceará está bem colocado, né? Só lembrando que nesse grupo tem o Fortaleza também na lanterna, né? O Fortaleza está na lanterna no Sub-20 e na Série A do futebol brasileiro não está bem a equipe do Fortaleza. Já no grupo B, a gente tem o Vasco da Gama na liderança, o Corinthians é o segundo, o Santos é o terceiro e o Grêmio é o quarto. Só lembrando que classificam 4 de cada grupo e depois vão pro mata-mata. Tá certo? Agora a gente vai... França tá fazendo falta ou tá jogando? Tá jogando. Tá certo? Juan, começou também, rapaz, nesse final de semana, a Copa América Feminina. Copa América Feminina, a gente tá acompanhando essa competição, só lembrando que o Brasil é favoritaço nessa competição. Né? Grandes goleadas porque, né? O futebol feminino. O Brasil, o Juan vai falar quais foram os resultados da primeira rodada. Brasil 4, Argentina 0, Uruguai 0, Venezuela 1, Colômbia 4, Paraguai 2, Bolívia 1, Equador 6. Então esses foram os resultados da primeira rodada. A segunda rodada que já tem bola rolando, né? Eu estava no intervalo, quando a gente iniciou o programa, o Paraguai estava ganhando de 2-1 do Chile. Aí tem no dia 11, hoje, às 21 horas, tem Bolívia e Colômbia. Amanhã tem Uruguai e Brasil, Argentina e Peru. Então essa competição a gente vai acompanhar aqui na nossa programação. Agora vamos falar um pouco de Série B do futebol brasileiro, só lembrando que a gente está no programa Bate-Bola, o programa Bate-Bola, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79. A Série B, Juan, do futebol cearense, ela iniciou ontem com o jogo do Barbalha. Barbalha 1, Grêmio Recreativo Pague Menos 0. Então o Barbalha iniciou com o pé direito. Vou dar um abraço aí pro meu amigo Eduardo que é torcedor do Barbalha. O Barbalha que está lutando aí para subir para a elite do futebol cearense. E amanhã, às 15 horas, tem Guarani e Floresta, né? Então a gente vai... Juazeiro. Exatamente, Guarani de Juazeiro e Floresta, porque o Guarani de Sobral papocou com linha, carretel e tudo, né? Diga, mano. Faz o L, ontem fez o Fred mesmo. Não fez o L não, fez a comemoração do Fred. Bom, agora vamos falar de Copa do Brasil, rapaz. Copa do Brasil nós temos as oitavas de finais. E o Juan vai falar todos os jogos que vão acontecer nesse meio de semana, começando amanhã, Juan. Tô vendo o Cruzeiro na liderança. Atlético Paranaense e Bahia, Cruzeiro e Fluminense, Goiás e Atlético Goianiense, Ceará e Fortaleza, Santos e Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo, Botafogo e América. Ok, então esses são os jogos, né? Vou mandar um abraço pro meu amigo Padriels, acompanhando a programação. O Padriels está brincando aí que o Cano fez o L, né? O Padriels gosta muito do Cano e acredita que o Cano ainda vai jogar no Vasco da Gama. E está confiante aí que o Vasco vai encostar, vai passar a equipe do Cruzeiro ainda, né? Aliás, a diferença são apenas 4 pontos. E está falando aqui que o Alex Teixeira volta para o Vasco da Gama. A Copa do Brasil, a gente tem os jogos de volta amanhã. O Atlético recebe o Bahia. O Atlético venceu o primeiro jogo, né? O Cruzeiro recebe o Fluminense e o Cruzeiro venceu o primeiro jogo. O Goiás e o Atlético foi 0-0 o primeiro jogo. E o Ceará e o Fortaleza tem a vantagem, né? Venceu 2-0. O Corinthians está classificado, né, Juan? Ganhou de 4-0. Esse jogo de volta é uma mera formalidade. Flamengo e Atlético, o Atlético ganhou 2-1, tem um jogo de volta amanhã, então está em aberto. E já na quinta-feira, nós temos 2 jogos, né? O Palmeiras e o São Paulo. O São Paulo ganhou o primeiro jogo. E o Botafogo com o América. O Botafogo também está fora, não está, Juan?
Perdeu 3-0, foi? Perdeu 3-0, tá fora. Então, só lembrando, Juan, que saiu a arbitragem, rapaz. A arbitragem, o Galo hoje foi na CBF, foi em todo canto, para não colocar o Daronco no jogo do Flamengo e o Galo. E acabou quem vai apitar o jogo do Flamengo com o Galo é o Wilson Pereira Sampaio, aquele árbitro lá de Goiás. E o Daronco estará na Arena Castelão para apitar o Clássico Rei. Então, o Daronco estará na Arena Castelão, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a Sul-Americana, porque a Conmebol divulgou as datas e horário dos jogos das quartas de finais. Ela inicia no dia 2 de agosto, o Nacional e o Atlético Goianiense jogam no dia 2, né, uma terça-feira. O São Paulo e o Ceará jogam no dia 3, viu, Juan? O São Paulo e o Ceará jogam dia 3, às 19h15. E o jogo de volta na Arena Castelão é dia 10, também às 19h15. Então, os dois jogos aí, Ceará e São Paulo. O primeiro é dia 3, uma quarta-feira, e o segundo é o dia 10, também uma quarta-feira, só lembrando, o horário é 7h15, né? Horário bom de a gente assistir. Grande jogo aí, São Paulo e Ceará. Quem passar estará na semifinal entre os 4 melhores da Sul-Americana. Na primeira participação do Ceará na Sul-Americana, quem tirou foi o São Paulo. Realmente. Eu dei só o horário do jogo do Ceará e do São Paulo, né? Que os outros jogos aí acontecem no dia 2 e dia 3 e dia 4, né? E os jogos de volta 9, 10 e 11. Mas falei aqui só o horário do jogo do Ceará que tem mais apelo, tá certo? Já na Libertadores, Juan, o SBT pegou logo o melhor jogo, né? Pegou Corinthians e Flamengo, dia 2, 21h30. E o jogo de volta, também uma terça-feira, dia 9, Flamengo e Corinthians no Maracanã, 21h30. Já o Palmeiras joga dia 3, uma quarta-feira, primeiro jogo lá no campo do Galo, o Atlético e o Palmeiras, também às 21h30. E o jogo de volta também uma quarta-feira do dia 10, né? 21h30. Então, estão aí os principais jogos da Libertadores, horário e data já marcado, tá certo, Juan? Ontem, Juan, teve também para falar um pouquinho de Fórmula 1, teve ontem o Grande Prêmio da Áustria, né? E quem ganhou foi o Charles Leclerc. O Charles Leclerc ganhou e o Marco Verstappen foi o segundo e o Lewis Hamilton foi o terceiro. Da Indonésia, né? Isso, aí com os resultados, o Marco Verstappen continua na liderança com 108 pontos, o Charles Leclerc com 170 e o Sérgio Pérez com 151. Já em construtores, a Red Bull está na liderança, segundo a Ferrari, terceira Mercedes. Falando em Fórmula 1, vou mandar um abraço para o meu amigo Albeci Ripardo, que sempre assiste a Fórmula 1, acompanha a Fórmula 1 e ele manda sempre os resultados, aliás, o resumão aqui para nossa programação, tá certo? Então, já chegando no final da nossa programação, Juan, mandar um abraço aqui, rapaz, para o meu amigo Regis Pereira em Santana. O seu Alfredo, mande um abraço aí pro seu Alfredo. O seu Alfredo gosta de acompanhar a nossa programação, mano, lá no São Francisco. Abraço. O Zezé em Almas, Luizinha de Deus, meu amigo professor Flávio Lima em Santana, Léo Gomes, filho do seu Zé Arteiro na Santa Rita, a Evânia Rocha em Santana, mandar um abraço também pro Raimundinho, pro Edgley, o Robson aqui no Barro Preto, a Raquel e o Julivan também aqui no Barro Preto, na Lagoa do Serrote, o meu amigo Antônio Mendes, tá certo, Juan? O Arão Carlos em Sobral, Fortaleza, que estará na Arena Castelão, quarta-feira, acompanhando o jogo do Ceará contra o Fortaleza. Só lembrando, gente, que esse jogo Ceará e Fortaleza, ele não passa na televisão, viu? É só no stream, só quem tem o Amazon Prime é que vai acompanhar esse jogo. Ele não passa na televisão, é exclusividade, tá certo? Na Miraí, no meu amigo também, o Márcio em Fortaleza. O Márcio é filho do compadre Marcos, tá certo? O Jô, rapaz, no Melado, um abraço pro Jô, pro Josimar. O Josimar, acho que ele mora ali pro lado do Mulugu. Mandar um abraço pro Mauriano em Fortaleza, o Erlinho e a Silvinha em Morrinhos. Um abraço também pro Carlinhos. O Carlinhos, o Flamengo e o Palmeiras
jogaram a Libertadores em novembro. O Carlinho deu uma passada aqui na semana, ainda veio brincar sobre o jogo, né? Ninguém lembra mais daquele jogo e o Carlinho veio relembrar aquela decisão. Mandar um abraço também para Eleni, na Terra Nova, minha prima Eleni, e para o Ivanildo aqui no Barro Preto, Ivanildo, e para o Denir. Tá certo, Juan? Mais alguma coisa, Juan? As considerações finais, obrigado por assistir. Tá certo, então aqui eu quero deixar aqui o meu abraço para todas as pessoas que acompanham a nossa programação, e só lembrando que a nossa programação acontece às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas, com o apoio do Ceará Fla 79 e do clube o que, Juan? UBC. Tá certo? Então a gente vai, homenagear a torcida do Palmeiras com o hino com o hino do líder do campeonato. Tá certo? Mandar um abraço pro meu irmão Fabinho Sobral. Abraço e muito obrigado aí pela audiência, para as pessoas que acompanham, que vão lá no Facebook depois e curtem lá a nossa programação. Agora fiquem com o hino do Palmeiras. Um abraço e até sexta-feira. Transformando a lealdade em padrão.